E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram no último vídeo. E também muito obrigado mesmo por me ajudar a bater 14 mil inscritos em tão pouco tempo. Hoje eu estou trazendo o recap do garoto comum que é forçado a viver com garotas bonitas e lutar contra seres sobrenaturais. Mano, um dos lados bons desse anime é que tem um formato sem censura. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. O anime se inicia com o protagonista explicando que no momento da sua morte, uma garota branca como porcelana apareceu diante dos seus olhos, e salvou sua vida. Naquele momento, ele não sabia que aquela bela garota era um Tsukumogami, mas mesmo não sabendo quem era ela, ele sentia um aroma nostálgico vindo dela. Ao mesmo tempo é explicado para nós telespectadores, que um Tsukumogami é um espírito que reside em uma ferramenta, e depois de muitos anos de uso ganha a capacidade de se transformar em um ser vivo. A história volta um pouco no tempo, e mostra o protagonista tendo um sonho onde ele implorava para uma certa garota não deixar ele para trás, e ao acordar desse sonho, aquela famosa cena clichê onde o prota acaba pegando no Sugoi Dekai da sua amiga de infância aconteceu. Naturalmente ela ficou irritada e deu uma surra nele, e essa garota se chamava Shizato. E para provar que esse garoto era o protagonista desse anime, mesmo após levar uma surra, ele teve a sorte de conseguir ver debaixo da saia da Shizato. É claro, isso fez com que ela batesse nele ainda mais, e vendo seu amigo tomando uma surra, Shirou comentou que quando ela fica assim, ela só para de bater nele depois de uma hora. E diferente dele que estava achando essa cena divertida, Obanai Osamu estava com inveja do seu amigo. Depois, quando ele finalmente conseguiu escapar da representante de classe, o prota explicou que aquele sonho estava relacionado ao kimono da sua mãe. E essa roupa era uma lembrança dela. Ele não lembra muito bem dela, mas por algum motivo esse obi tem um cheiro nostálgico, e por esse motivo, ele não consegue ficar longe dele. Assim, depois de uma cena bizarra onde ele cheirava o kimono da sua própria mãe, uma peruca apareceu do nada no chão, uns minutos atrás. Não tinha nada naquele lugar, e achando isso estranho ele decidiu ir embora, mas de repente os fios de cabelo da peruca começaram a crescer, e capturou ele. E enquanto entrava em desespero, uma cena surreal aconteceu, todos os fios de cabelos que prendia seu corpo se quebraram, e ele ouviu uma voz de uma garota na sua cabeça, explicando que aquela peruca bizarra era uma Mazoji. E enquanto ficava confuso com tudo isso, a peruca empurrou ele do telhado. Naturalmente, nessa situação, ele teve o mesmo pensamento que qualquer outra pessoa, mas diferente do que ele pensava. Ele não morreu com a queda. Várias faixas apareceram debaixo dele, e amorteceu sua queda. E essas faixas faziam parte do kimono da sua mãe. E esse mesmo obi se transformou na garota que apareceu no seu sonho. E pela forma que ela se referia a ele, Kazuya percebeu que parecia que ela conhecia ele, mas ele mesmo não fazia a mínima ideia de quem era ela. E por ele não ter reconhecido ela, a garota ficou irritada e deu uma cabeçada nele, e interrompendo a briga de casal deles, uma aluna estranha apareceu, e atacou Kazuya com seus cabelos, e a garota do kimono defendeu o ataque dela facilmente, e explicou que essa estudante era anfitriã do Amazoji. E irritada ela disse para a aluna não colocar um dedo no pertence dela, senão ela fará o Amazoji ter um final trágico. É claro, Kazuya achou estranho o fato dela falar que ele é dela. Mas depois de ser ameaçado um pouco, ele disse que faria o que ela quiser, se ela salvar ele. E gostando da sua proposta, a garota decidiu lutar a sério, e deu uma surra na estudante. Ao mesmo tempo ela mandou a aluna cortar a ligação com o Amazoji se ela quiser viver, porque assim ela poderá parar a maldição de espalhar em seu corpo. Mas ignorando ela, a mina fez com que os fios do seu cabelo se transformassem em agulhas, e disparou em sua direção, mas mesmo com seu ataque surpresa, a garota do kimono conseguiu se defender facilmente usando suas faixas como escudo, mas diferente dela, o Kazuya acabou sendo ferido. E vendo isso, ela perdeu a paciência, e tentou perfurar a cabeça do monstro. Mas antes de uma cena sangrenta acontecer, o prota falou para ela não fazer isso, e ouvindo seu pedido, ela só perfurou a peruca. Depois ela explicou que o Amazoji atacou ele, porque um espírito criado a partir de sentimentos sobre ele entrou nessa peruca, e se transformou em um Amazoji, e essa estudante estava sendo controlada por tal espírito. Caso ele tivesse sido capturado, os fios de cabelo poderiam entrar por um orifício dele, e deixaria ele em um estado lastimável. E mesmo com essa parte final aterrorizante, o prota ficou feliz em saber que uma mina estava tão obcecada por ele, mas destruindo sua felicidade. A garota disse que essa estudante é na verdade um homem, e enquanto ficava incrédulo, um professor apareceu, e começou a desconfiar que ele fez alguma coisa com o estudante desmaiado, e com a maior frieza, a garota do kimono ficou de longe vendo ele sendo acusado. Depois, ao voltar para sua casa, sua irmã perguntou se ele queria tomar banho com ela. Naturalmente ele recusou, e disse que não era mais criança. E depois dessa interação estranha, Kazuya foi para seu quarto, e tentou lembrar de onde aquela garota conhecia ele.
porque ele mesmo não tem nenhuma lembrança sobre ela. A única coisa que ele sabe era que ela se chamava Tsukumogami, e desde que ele caiu do telhado, ele não conseguiu encontrar o kimono que obteve como uma lembrança da sua mãe, e por isso, ele chegou na conclusão que aquela garota era o kimono, e enquanto pensava nisso, ele acabou cochilando. Um tempo depois, ele acordou após sonhar com o mesmo sonho, e para sua surpresa, do seu lado estava a garota de antes, e como qualquer prota-virgão ele acabou fazendo um escândalo, e ouvindo sua gritaria. Sua irmã foi correndo ver o que estava acontecendo, e por pouco ele quase não consegue esconder a garota. E com a partida da sua irmã, a mina Yokai começou a dar uma surra nele, por ter acordado ela daquele jeito, e terminando de ensinar uma lição para ele. Ela disse que como ele não parece se lembrar dela, ela vai explicar o que está acontecendo. Mas antes de continuar sua explicação, o prota falou que sabe que ela é uma Tsukumogami do kimono da sua mãe. Ele descobriu isso ao perceber que a roupa da sua mãe tinha desaparecido da sua mochila, e surpresa com sua conclusão, ela confirmou que ele estava certo, e falou que seu nome é Kirilha, e ele deve chamar ela de Mestra Kirilha, mais diferente do que ela queria. Ele disse que o kimono era dele, então isso significa que ele é o mestre dela, e não ao contrário. É claro, ao ver ela irritada, ele deixou isso de lado, e chamou ela de mestra, e como ele estava sendo obediente, ela deu a primeira ordem para seu servo, e isso era comprar vários doces e também pudins, e depois de cumprir sua ordem, ele descobriu que ela era viciada em pudim, e como ela parecia estar feliz, ele deixou ela escondida no seu quarto, e foi jantar, mas enquanto jantava com sua irmã, a Kirilha começou a fazer muito barulho, então ele teve que distrair sua irmã para ela não descobrir que tinha uma garota no seu quarto. Assim, depois da janta, ele não encontrou a Kirilha, e começou a pensar que ela foi embora, e sem mais nada para fazer, ele foi tomar banho, mas ao entrar no banheiro, ele presenciou aquela maravilhosa cena clichê dos animes, mais diferente dos outros animes. Esse não estava com censura, e a Kirilha não ficou envergonhada igual as outras heroínas. Ao invés disso, ela mandou ele lavar suas costas. É claro, como ele não era idiota, ele aceitou essa excelente oferta, e como isso já não fosse incrível o suficiente, a Kirilha também lavou ele. E enquanto ele ficava envergonhado, ela disse que ele não precisa ficar todo tímido, eles já tomaram muitos banhos juntos no passado, e mesmo não tendo memórias disso, ele sentia um sentimento nostálgico. Mas interrompendo esse sentimento, a Kirilha começou a fazer piada sobre a espada dele, dizendo que antes a Excalibur dele era bem pequena comparado com agora, e provando que as coisas poderiam ficar ainda melhor, depois do banho. A Kirilha deitou para dormir na mesma cama que ele, e diferente dele que estava envergonhado, ela estava de boa, já que no passado eles sempre dormiam juntos, mas diferente de agora. No passado ela estava na sua forma de kimono, e mesmo essa situação sendo estranha, ele por algum motivo sentia um cheiro nostálgico vindo dela, e no final ele não conseguiu dormir tendo uma beleza dessa do seu lado. E naquela mesma noite, uma mulher apareceu no céu da cidade, dizendo que a maldição cresceu e tornou-se grave, mas sua mestra com voz de Lore, falou que ela não precisa se preocupar, aquela coisa acabou de despertar, então por enquanto elas só precisam observar. Rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 20 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por me ajudar a chegar tão longe. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.